Primeira ordem de Lula, chefes das Forças Armadas, será acabar com os atos bolsonaristas em quartéis. Felipe Frazão, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, por fim aos protestos na entrada de quartéis que contestam o resultado das urnas e pedem intervenção militar no país. A remoção de manifestantes será a primeira orientação de Lula na conversa com os novos comandantes gerais das Forças Armadas nos próximos dias. Antes mesmo dos atos de vandalismo cometidos em Brasília, na noite de segunda-feira, no dia 12, após a diplomação do presidente eleito, Lula já havia compartilhado com parlamentares de base aliada que trataria com os generais do plano de encerrar as aglomerações e acampamentos no entorno das organizações militares. No fim da semana passada, Lula recebeu a cúpula do Avante no hotel onde despacha em Brasília. O encontro ocorreu na quinta-feira 8. Estiveram com o presidente eleito, entre outros, os deputados federais André Janones e Luiz Tibe, ambos de Minas Gerais. Na ocasião, Lula disse ele que começaria no dia seguinte a apresentar seus novos ministros. Afirmou então que apontaria José Múcio Monteiro como o novo titular da defesa e que gostaria de conversar com os futuros comandantes logo, já que acabar com os atos nos quartéis era uma de suas prioridades. Lula disse aos líderes do Avante que considere as concentrações um desrespeito às próprias forças armadas. Há no cenário uma possibilidade de que os comandantes apontados por Lula assumam as respectivas forças antes da hora. Isso porque os comandantes atuais deram sinais de que pretendem deixar os cargos que exercem dias antes da posse de Lula, em 1º de janeiro de 2023. Mesmo que não sejam nomeados por Jair Bolsonaro, eles poderiam comandar inteiramente como oficiais de quartéis estrelas mais antigos da tropa. Os oficiais generais que assumiram o Exército da Marinha e Aeronáutica já foram selecionados por José Múcio Monteiro. Lula planejava conversar com o general Júlio César de Arruda, o Exército, com o almirante Marcos Olsen, da Marinha, com o brigadeiro Marcelo Damasceno, da Aeronáutica. Na tarde de sexta-feira, dia 9, o encontro foi adiado ao pedido de Múcio, segundo integrantes do governo, para que ele pudesse fazer uma reunião prévia com o atual ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A conversa ocorreu nesta terça-feira, 13. Além de Oliveira, participaram da reunião integrantes da alta cúpula da defesa, como o secretário-geral Sérgio José Pereira e o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, general Laerte de Souza Santos. Como estão, mostrou os comandantes atuais do governo Bolsonaro. Publicaram a carta que se expressam apoio às manifestações de inconformidade como resultado das eleições. Desde que não ocorra excesso, eles ignoraram no texto dirigido ao povo e às instituições o teor intervencionista e o clamor por um golpe de Estado perpetrado por militares. Um dia antes da publicação, o comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, determinou aos generais da ativa que não reprimissem pela força e reabilitação de marchas, concentrações
Em discurso diante do quartel-general QG em Brasília e nas unidades militares em todo o país, mas ordenou a que eles não estimulassem os atos. No entanto, oficiais e praças da ativa e da reserva já foram fragados, incentivando e participando dos acampamentos e despeito da ordem superior. Um parlamentar que aconselha Lula no diálogo, como Caserna disse ao Estadão que não se trata de um pedido, mas da necessária articulação já em andamento para acabar com as aglomerações, que é maior problema, e justamente a participação de integrantes da reserva da família militar nos atos, bem como o apoio dos clubes militares. O assunto tem de ser levado aos generais, porque os atos ocorrem em primeiro de segurança da área militar sob a responsabilidade dos comandos das Forças Armadas, não das secretarias de segurança pública do Estado, sim o patrulhamento e controlado pela Polícia do Exército. Câmara aprova PL que amplia gastos com publicidade de empresas públicas. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumentou de 0,5% para 2% da receita bruta operacional o limite de despesas com publicidade, patrocínio por empresas públicas, sociedades de economia mista em cada exercício, além de mudar limites de gastos em ano eleitoral. O texto segue para o Senado. Pelas regras atuais, é possível atingir os 2% por proposta de diretoria justificada com base em parâmetros de mercado de seu setor, mediante aprovação pelo respectivo Conselho de Administração. O substantivo aprovado pelos deputados muda também o período mínimo de desvinculação da estrutura decisória de partido político e de trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral, para que o indicado possa tomar posse em cargo de diretoria ou de conselho de administração de empresa pública. É sociedade da economia mista da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. A mesma regra foi estendida para a agência reguladora. Derruba a solução que limitou regulamentos de empresas estatais. O senador aprovou nesta terça-feira 3 o projeto de decreto legislativo PDL 328 de 2022, que assusta os efeitos da Resolução 42 de 2022, editadas por órgão do Ministério da Economia, que estabeleceu uma série de limitações aos regulamentos internos de pessoas, aos planos de cargo, salário das empresas estatais federais. Materiais segue para apreciação da Câmara dos Deputados. De autoria da senadora Leila Barros, PDT-DF, o projeto refere-se à resolução editada pela Comissão Interministerial de Governança Corporativa da Administração de Participações Societárias da União, CGPAR, órgão colegiado do Ministério da Economia. O texto foi relatado pelo senador Jean Paulo Prates, PT, Rio Grande do Norte, que representou no voto favorável à aprovação da matéria. A resolução suscitada estabelece que as vantagens podem ser concedidas aos empregados das empresas estatais federais, mas veda a concessão de empréstimo pecuniário, qualquer título, a incorporação de gratificação de cargo em comissão ou de função gratificada na remuneração, a concessão de licença-prêmio, abono
assiduidade ou férias em período superior a 30 dias por ano, trabalhando. Estabelece ainda que o impacto anual com as promoções por antiguidade ou por merecimento deverá ser limitado a 1% da folha salarial, o que participação da empresa estatal federal no custo de planos de saúde não poderá exceder a 50% das despesas. Leila Barros argumenta que a resolução inova ao deixar de dar diretrizes ao representante da União na governança da estatal, sem criar obrigações direcionadas às próprias empresas estatais, muitas das quais possuem o capital privado investido. Como se lei em sentido estrito fosse, a senadora registra ainda que as disposições constantes do ato permite tratamento potencialmente discriminatório e prejudicial às relações de trabalho, desrespeitam a autonomia dos acordos e convenções coletivas trabalhistas. Trata-se de corrigir uma injustiça causada a partir de uma resolução que extrapola de suas consequências, afirmou Leila. Jean Paul Prats, por sua vez, cita dispositivos do artigo 49 da Constituição que estabelece a competência privativa no Congresso Nacional para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamente ou dos limites de delegação legislativa. Efetivamente, as empresas estatais são entidades de direito privado que gozam de autonomia administrativa, que por força constitucional se equiparam no que toca à gestão de seu pessoal. As empresas privadas, assim, não se justifica que o Poder Executivo se imiscua na gestão dessas empresas, limitando a sua capacidade de auto-organização, mesmo a sua competência de firmar acordos coletivos com as entidades representativas de seus empregados. Trata-se, assim, de procedimentos que representam, sem dúvida, exorbitância da competência da administração direta da União, que não apenas fere a autonomia das empresas, como os direitos de seus empregados, conclui o relato em sua análise. Haddad revela primeiro nomes de equipe do Ministério da Fazenda. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta terça-feira 13 os primeiros nomes de sua equipe econômica que assumirá a partir de 2023. Entre os escolhidos está economista Bernard Api, que será secretário especial para a reforma tributária. Ele é considerado uma das principais autoridades do Brasil na área. Em declaração à imprensa, Haddad explicou que o objetivo do governo é discutir sobre a criação de uma âncora fiscal, mecanismo para avaliação e contenção das despesas públicas para o país, além de uma reforma. O novo arcabouço fiscal que eu vou apresentar já tem a data para isso. Se depender, eu antecipo, nós vamos encaminhar o quanto antes. Essas duas coisas poderiam encaminhar juntas, porque a reforma tributária é a parte do arcabouço fiscal, declarou. De acordo com o futuro ministro, o grande desafio do governo será corrigir os erros que foram cometidos este ano por assodamento. Eu diria até por desespero eleitoral. Foram cometidos uma série de equívocos na gestão da política econômica, acrescentou. Para Haddad, a pretensão é corrigir essas distorções sem tirar o pobre do orçamento, principalmente porque o governo de Luiz Inácio Lula da Silva tem um compromisso com a questão social. Não podemos admitir a volta da fome e a corrupção do poder de compra dos salários, o que está acontecendo, mas isso tem que ser
compatibilizado com trajetórias sustentáveis, concluiu. Hoje cedo, Haddad já havia divulgado o nome do economista Gabriel Galípolo, especialista em parcerias público-privado (PPS), o ex-presidente do Banco Fator, como secretário executivo da pasta, após a reunião com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e com a equipe do atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Recentemente, Galípolo chegou a dizer que o problema do Brasil não é o tamanho do Estado, mas a falta de qualidade do gasto público e da arrecadação. Galera, Rússia descarta a chance de trégua de Natal na Ucrânia. Rússia descartou nesta quarta-feira 14 a hipótese de uma trégua de Natal ou um ano novo com a Ucrânia. Dmitry Peskov, porta-voz do presidente Vladimir Putin, disse que Kremlin não recebeu nenhuma proposta e que esse tópico não está na agenda. De acordo com a agência local TASS, a declaração foi dada em resposta a questionamentos de jornalistas se a Rússia estaria disposta a aceitar uma eventual trégua natalina proposta por Kiev. Peskov ainda destacou que a Ucrânia precisa entender as novas realidades criadas pela guerra, em referência à anexação legal de 4 regiões do leste e do sul do país por Moscou. Sem levar isso em conta, qualquer progresso é impossível, declarou. Chico Carvalho divulga nota após bater boca com Marquinhos na Câmara. Decano da Casa, Francisco Carvalho, havia discutido na sessão da última quarta-feira com o vereador Marquinhos a respeito de vetos do prefeito Eduardo Braide, a LDO 2022. Ronaldo Rocha, do Núcleo de Política, 21/10/2021, às 9h29, o vereador Chico Carvalho, sem partido, emitiu nota de esclarecimento na manhã desta quinta-feira, após ter travado forte discussão com o vereador Marquinhos do DEM. Durante a sessão extraordinária que analisava vetos do prefeito Eduardo Braide, Podemos, do LDO 2022. Durante a discussão de ontem, 20, os dois vereadores bateram boca após um debate sobre emendas impositivas na LDO 2022. Foram trocadas de acusações, insinuações graves, a palavra de baixo calão. Abaixo a íntegra da nota de Chico Carvalho, nota de esclarecimento sobre a situação envolvendo uma discussão mais acalorada na sessão desta quarta-feira 20, na Câmara Municipal de São Luís. Esclareço: em momento algum me dirigi a qualquer colega de parlamento com palavra chula. Quando usei a expressão merda, referia-me unicamente ao fato de meu microfone não funcionar. Perguntei que merda estava acontecendo e tal expressão é comum demais em nossa cidade. Usando de forma incorreta a situação, o vereador Marquinhos Silva me acusou de ofender todos os que não condiz com a verdade. Como expliquei e reclamei usando uma expressão comum de nossa cidade acerca de um problema técnico no meu áudio. Após isto, usei a palavra para explicar que todos os parlamentos têm legitimidade para defender sua posição.
que isso não significa necessariamente subservância de um poder sobre o outro. Nesta situação, o vereador Marquinhos se sentiu ofendido e pediu a palavra para revisar, sendo que em momento algum me referia a ele. Diretamente ele entendeu que deveria se manifestar e disse que o regimento interno não previrá regra de tal tipo. Infelizmente, o vereador Marquinho decidiu estabelecer uma discussão mais acalorada, me desafiando a ofender até ameaçando com qualquer cidadão ou ser atacado, reagir. Sou pai de uma família, sou um homem público e representante do povo de São Luís. Tenho deveres e direitos quanto os meus direitos são aferidos com qualquer outro cidadão, a reação é automática. O Parlamento de São Luís é um palco para que todos trabalhem pelo bem da sociedade de nossa capital. Não é ringue ao cenário de pressões em busca de benefícios individuais. Enfim, como vereador, tenho compromisso com a população de São Luís e assim pautei os 8 mandatos concedidos pelos eleitores da capital, que cada oposição tomada ou defendida na Câmara Municipal de São Luís terá como foco o bem-estar do coletivo. Hildo Rocha retorna à discussão sobre a conclusão da refinaria de Bacabeira. Deputado maranhense afirma que a conclusão do projeto ajudaria a controlar o preço do diesel no país. São Luís. O deputado federal Hildo Rocha utilizou a tribuna na Câmara na quarta-feira 20 para defender a retomada e conclusão das obras de construções da refinaria Prêmio da Petrobras no município de Bacabeira. Ele afirmou que a refinaria, além de criar milhares de postos de trabalho, ajudaria a controlar o preço do diesel no país. Quando o presidente Jair Bolsonaro trocou o presidente da Petrobras, nós tínhamos a esperança de que o novo gestor da estatal, General Luna, mudasse a política de preços da empresa. Mas ele mantém e não mudou nada os preços nas bombas de combustíveis. Continuam sendo reajustados quase todos os dias, destacou o parlamentar. Hildo afirmou que o Maranhão havia preparado toda a infraestrutura para a construção da refinaria na ocasião do anúncio do empreendimento, mas o projeto foi abandonado pela Petrobras. A governadora Rosiana, na época, cumpriu todas as exigências, todas as etapas imprescindíveis para a implantação do projeto. Comprou terreno, fez terraplanagem, implantou o leão para o fornecimento de energia. Enfim, tudo o que era preciso ser feito foi realizado. No entanto, nós continuamos comprando diesel de fora do Brasil, tendo petróleo, precisando apenas refinar esse petróleo. A cidade de Bacabeira já está esperando isso há muito tempo. A Petrobras, com excesso de lucro tem tido nos últimos anos, tem dinheiro suficiente para fazer a refinaria Prêmio em Bacabeira. Acrescentou, não há informações até o momento, contudo, de qualquer discussão no âmbito nacional de retomada de obra de refinaria em Bacabeira. Inação da PM contra bolsonarista alerta para a posse de Lula. O vandalismo cometido por bolsonarista em
Brasília, nesta segunda dose, funciona como um tiro de aviso para 1º de janeiro, segundo a avaliação de membros da equipe de transição de Lula do Ministério Público do Governo do Distrito Federal, ouvidos pela coluna não pelo terror em si, mas pela falta de reação da Polícia Militar. A experiência deixada pelos ônibus e carros queimados e pela tentativa de invasão da sede da Polícia Federal está sendo usada para evitar surpresas desagradáveis daqui até a posse. Leia-se por surpresa não a tentativa de grupos violentos de atrapalhar uma chegada de Lula ao poder, uma vez que a prevenção a isso já estava no planejamento das autoridades, mas a reação insatisfatória de policiais militares diante do ocorrido. Os ouvidos criticam a falta de prisão em flagrante dos criminosos, citando que o mesmo tratamento não foi conferido em outras ocasiões. E frisam que, nesta segunda, não se tratou de uma manifestação, mas de um ataque contra a PF. Acredita que sem prender os executores e apontam os financiadores do caos, esse tipo de ação voltará a se repetir. A repercussão negativa sobre uma suposta leniência de policiais levou à busca por responsável internamente. O recado foi dado. Se o apoio ideológico a esse tipo de ato violento se coloca acima do cumprimento da lei, pessoas na cadeia de comando serão exoneradas de seu cargo, entre outros tipos de punição prevista. LED, sua relação com a preservação da biodiversidade. O Amazonas deverá se tornar, muito provavelmente, um dos primeiros estados brasileiros com iluminação pública, toda em LED. Na área urbana dos municípios, o estado caminha para isso com a implementação do programa Luminar Amazonas, que iniciou em maio deste ano e encerrará a primeira etapa em dezembro, com aproximadamente 60 mil pontos de iluminação instaladas em 28 municípios do interior em 2023. O trabalho continua e se termina quando todos estiverem alcançados. O programa, que moderniza o sistema de iluminação pública no interior, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais, UGPE, do Governo do Amazonas, apesar de ter como foco as áreas urbanas dos municípios, já contemplou também 34 comunidades rurais e indígenas, além das vantagens já conhecidas do LED, como a redução de até 60% no consumo de energia e da emissão de gás carbônico na atmosfera. Quero destacar aqui um aspecto igualmente importante. As luminárias que estão sendo utilizadas atendem aos critérios de preservação da biodiversidade. O sistema de iluminação pública do interior está sendo padronizado com LED, adequado às condições de biodiversidade. A temperatura de cor correlata o TCC das luminárias, ou seja, a sua percepção visual é de 5.000 Kelvin, o que proporciona mais luminosidade sem ameaçar as plantas e espécies animais, como insetos, anfíbios, peixes, pássaros e morcegos. Esse tipo de LED é de cor branca, mais eficiente e mais próxima do tom de cor natural da luz do sol, reduzindo assim qualquer impacto. A Associação Brasileira de Indústria de Iluminação, Abilux, considera que em níveis acima de 5.000 K, considerado uma luz branca fria e luminosidade artificial no período noturno, pode causar estresse à vida silvestre.
ou mesmo servir como armadilha para insetos. Por isso, nos municípios onde havia LED de 6.000 K, que é um tom de cor levemente azulado, menos eficiente, que pode ser nocivo à biodiversidade, houve substituição das lâmpadas para dar lugar ao sistema mais moderno e apropriado. Leia mais. O espaço urbano e os desafios a serem enfrentados com sustentabilidade. Uma das grandes preocupações do programa foi de adotar métodos mais sustentáveis, usar equipamentos indicados para garantir a harmonia com o meio ambiente. Não bastava apenas ser luminárias de LED, era preciso que os equipamentos estivessem adequados ao meio ambiente, fosse eficiente, o que proporcionasse economia de energia e design integrado, dando uma configuração mais moderna às nossas cidades. Além disso, a concepção do programa também procurou contemplar outros atributos importantes, dentre eles de contribuir para a segurança das pessoas e para melhorar a qualidade de vida na medida em que proporciona condições para que as famílias possam frequentar os espaços públicos e à noite. Qualquer ação executada hoje precisa estar voltada para a sustentabilidade e respeito ao meio ambiente e alinhada aos princípios de responsabilidade social e de governança. O princípio está previsto na política e do ESG, environmental, social, governo, sigla, que traduz exatamente esse tripé essencial para a vida no planeta. Lula viajará para os Estados Unidos, Argentina e China no início do ano. O futuro ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, confirmou que Luiz Inácio Lula da Silva fará 3 viagens internacionais ainda no primeiro trimestre de 2023 para os Estados Unidos, China e Argentina. A primeira viagem internacional de Lula será participar da reunião da Comunidade dos Estados Latino-Americanos Caribenhos, CELAC, que acontecerá em Buenos Aires e terá um encontro bilateral com o presidente Alberto Fernandes. Já para os demais está acertado uma visita oficial nos 3 meses, no máximo, imagino, ressaltou Vieira. O mandatário norte-americano, Joe Biden, enviou um convite oficial para Lula para a viagem dos Estados Unidos durante uma reunião recente com o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, em Brasília. Ministro do CTF citam Capitólio e enfatizam punições a bolsonarista de Brasília. Sofia Aguiar, Débora Álvares. 2 dias depois das cenas de vandalismo em Brasília, sem que nenhuma pessoa tenha sido presa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli, citou a invasão do Capitólio nos Estados Unidos em janeiro de 2021. É o número de prisões e acordos feitos nos Estados Unidos. Sobre o episódio, ele foi apoiado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, que completou: ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Ao citar a necessidade da defesa da verdade factual, Toffoli disse que temos que não transigir com a informação. 964 pessoas já foram detidas
nos 50 estados e acusados de crimes cometidos desde 6 de janeiro, afirmou o ministro. 465 fizeram acordos, se declarando culpados com o Ministério Público. O julgamento dos líderes que não fizeram acordo com a promotora começaram a ocorrer em 2 condenações por conspiração sediciosa e emendou na fala. Toffoli diz que as penas ainda estão sendo definidas, mas podem chegar a 20 anos de prisão. Quem imaginava que ia ter uma invasão no Capitólio? Questionou o ministro em evento realizado pelo Instituto de Estados Jurídicos Aplicados, IEGA, nesta quarta-feira 14. A fala dos ministros ocorre 2 dias após cenas de vandalismo em Brasília, que deixaram um rastro de 5 ônibus e 3 carros de passeio incendiados, sendo 7 deles totalmente consumidos pelo fogo. As informações estão em notas divulgadas pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que também informou que uma caminhonete na corporação foi alvo de apedrejamento. Uma delegacia de polícia civil próxima ao local dos atos de vandalismo também foi alvo de ataques. Projeto de criminalizar o desmatamento sem autorização vai à CCJ. O projeto que toma crime realizar corte raso de árvores de floresta amazônica sem autorização foi aprovado nesta quarta-feira 14 pela Comissão de Meio Ambiente, CMA, do Senado, e segue para a Comissão da Constituição e Justiça, CCJ. O texto original do projeto e de lei PL 5315/2019 do senador Alessandro Vieira, PSDB, Sergipe, determina que cabe ao Congresso Nacional autorizar a corte e supressão de vegetação de floresta amazônica primária e secundária em estado avançado de regeneração, mas o texto final aprovado com uma emenda incluída pelo relatório do senador Jean Paulo Prats, PT Rio Grande do Norte, transfere essa incumbência para o órgão federal de meio ambiente, no caso, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis do IBAMA. Segundo o parecer de Jean Paulo, isso evita possível inconstitucionalidade da proposta original que, segundo ele, atribuía ao Poder Legislativo atividade típica do Poder Executivo. Na reunião, o senador avaliou que o projeto colabora para a melhora da imagem do Brasil em relação à Amazônia no panorama internacional. Na votação simbólica, o senador Luiz Carlos Enze, PP, Rio Grande do Sul, registrou voto contrário. Ele pediu a palavra para criticar os países europeus que, segundo ele, denunciam o desmatamento no Brasil, mas são os maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. Requerimento. Na reunião desta quarta, foram aprovados 3 requerimentos. 2 deles eram de senador Zequinha Marinho, PL, Pará, incluindo convidados em audiência pública para instruir a PL 412 de 2022, que regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissão MBRE. O terceiro, do senador Wellington Fagundes, PL Mato Grosso, prevê a realização de diligência em Cuiabá, em conjunto com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por ocasião da instalação do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, INPP, nesta quinta-feira 15.
CDH debate a liberdade de imprensa, opinião e direito à informação. A Comissão dos Direitos Humanos do Senado, CDH, promove nesta quinta-feira 15, a partir das 9, audiência pública sobre liberdade de imprensa, opinião e direito às informações. O debate foi solicitado pelo presidente da Comissão Senado, Humberto Costa, PT Pernambuco. Já confirmaram a participação na audiência Pedro Vaca, relator especial da Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, Christine Raffson e Joseph Farrell e o Wikilax, deputado federal Orlando Silva, PSDB São Paulo. Que o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara também foram convidados representantes da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, do Instituto Vladimir Herzog e da Federação Nacional do Jornalista. Em seu requerimento de audiência REQ 54/2022 CDH, Humberto Costa lembra que a liberdade de expressão é o acesso ao direito de informação. São direitos fundamentais para a democracia e ressalta que a previsão da liberdade de expressão não pode permitir que ela seja usada como pretexto para ataques contra o sistema democrático. Ao garantir que todos os cidadãos brasileiros pudessem exercer a sua livre manifestação do pensamento, a Constituição Federal jamais tutelou que tais manifestações pudessem ser revestidas de quaisquer ilicitude penais à liberdade de expressão. O direito à informação jamais pode ser instrumentos utilizados para legitimar a exteriorização de propósito criminoso, alerta o senador. Desde o início da campanha eleitoral de 2022, perfis nas redes sociais passaram a ser alvo de medidas judiciais que pede seu bloqueio ou a retirada de conteúdos enquadrados como fake news, notícias falsas, ou que estejam sendo usados como estímulo a atos de violência ou agressão contra o sistema democrático. A audiência será realizada em caráter semipresencial, transmitida a partir do plenário 6, no anexo 2 do Senado. Como participar? O evento será interativo. Os cidadãos podem enviar perguntas, comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado, 0800 061 2211, ou pelo portal de cidadania, que pode ser lidos e respondidos pelos senadores debatedores ao vivo. O Senado ofereceu uma declaração de participação que pode ser usada como hora de atividades complementares em curso universitário. Por exemplo, Portal e Cidadania também recebe a opinião dos cidadãos sobre os projetos em tramitação no Senado, além de sugestões para novas leis. Bomba de Guedes pifa antes da hora. Mas o futuro governo Lula aproveitou a brecha do projeto da Lei 2896-22M, que dormitava desde junho na Câmara para mudar as leis das estatais, Lei 13303/16. Na época, ela seria usada para permitir a troca de comando na Petrobras. Diante da resistência do Conselho de Administração, em sede às pressões de Bolsonaro para que a estatal baixasse os preços dos combustíveis, que derrubava a sua popularidade, pois o texto foi retirado da gaveta pelo presidente na Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas. Como parte da negociação em curso para o PT, não luta contra sua reeleição em troca de
oposições-chave na mesa diretora, a comissão. O texto acabou aprovado na noite de ontem, por 314 votos contra 66, e vai para análise do Senado. Mas poucos observaram que tanto os governos Bolsonaro quanto Lula queriam dobrar a lei das estatais aprovada em 2016 pelo governo Michel Temer. Após os escândalos de Petrolão, agora está aberta a oportunidade para o governo Lula guiar a Petrobras rumo à economia verde, bem como para toda a economia brasileira, com apoio do BNDES a novos projetos. O mercado de ações caiu porque a mudança sinaliza o fim da farra da distribuição de dividendos e da feira de privatização da fábrica de projetos do BNDES. Debate aponta a segurança das urnas eletrônicas no país. Convidados ouvidos pela Comissão Senado do Futuro nesta quarta-feira 14, afirmaram que há confiabilidade nas urnas eletrônicas, na segurança, na transparência no sistema eleitoral brasileiro. A audiência ocorreu a pedido REQ 11/2022 CSF do senador Isalci Lucas, PSDB, DF, presidente da comissão. Isalci ressaltou que o caráter da audiência foi exclusivamente técnico, com o intuito de garantir à população de que o voto seguro. Ele justificou a iniciativa do debate a partir das várias discussões sobre o tema ocorridos nos últimos anos, especialmente durante o processo eleitoral de 2022. Para o senador, é fundamental resolver de vez a questão, sanando dúvidas e dando fim a mitos, para que o problema envolvendo notícias falsas não se repitam em eleições futuras. A urna eletrônica é igual a futebol, em que todos querem dar palpites e todos acham saber tudo, coisa que a gente precisa desmistificar. Nos precisamos dar confiança aos nossos eleitores, aos cidadãos brasileiros, de que o voto depositado nas urnas está sendo respeitado. Portanto, o caráter dessa reunião é complemento técnico, diferente de outras faltas no Senado semana atrás. Não é partidário nem ideológico. Auditoria. A Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado do Tribunal de Contas da União, TCU, Johnny Mari de Cerqueira Barbosa, abordou os principais pontos de auditoria do órgão sobre a sistemática brasileira de votação eletrônica. Ele declarou que, segundo a análise iniciada em 28 de abril de 2021, que vai até 31 de março de 2023, o sistema de votação eletrônica no Brasil mostra-se auditável e a segurança das urnas segue as normas internacionais. As averiguações constataram também, segundo ela, que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e a Justiça Eleitoral adotam ações bem-sucedidas. Segundo Johnny Mari, nessa avaliação de integridade são usadas 4.161 urnas, incluindo modelos novos, antigos, de um total de mais de 470 mil dispositivos do país. Ele argumentou que esse demonstrativo é suficiente para garantir um nível de confiança de 99%, com a margem de erro de 2%. Dos dados estão disponíveis no site http://eleições.tcu.governo.br. A gestão da segurança de informações, de uma grande preocupação do TSE, vem sendo objeto de melhorias constantes, evidenciais essas diligências em busca de solução para que o processo eleitoral tenha garantia de ser transparente, seguro e confiável, além de aperfeiçoamento da política de combate à desinformação
Nosso olhar é voltado ao processo democrático como um todo, não apenas sobre uma eleição pacífica. Nossa contribuição para que ela seja cada vez mais maduro, mais transparente, com cada vez mais possibilidade de participação popular, grife brasileira. Para o presidente executivo da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação, Comunicação e Tecnologia Digitais, Sérgio Paulo Gaulindo. A urna eletrônica é um grifo brasileira, criada para suprir a necessidade de evolução eleitoral no país. De acordo com ele, o sistema está protegido contra invasões cibernéticas, já que os equipamentos funcionam de forma isolada, sem qualquer mecanismo que possibilite sua conexão a redes de computadores com a internet. Gaulindo disse que todos os dados que alimentam a urna eletrônica, assim como todos os resultados produzidos, são protegidos por assinatura digital, qualificada seguindo o protocolo estabelecido pela infraestrutura da chave pública brasileira ICP Brasil. Segundo ele, o sistema que garante que as urnas executem somente software desenvolvido e assinados digitalmente pelo TSE foi introduzido em 2009, por meio de uma infraestrutura de certificados próprio da Justiça Eleitoral. A segurança da urna eletrônica é verificada constantemente em auditorias públicas, em atestam sua proteção contra o ataque de hacks. Ao todo, a Justiça Eleitoral informa que as urnas eletrônicas utilizadas no Brasil possuem mais de 30 barreiras de segurança na literação dos textos públicos. De 2021, por exemplo, o time da Polícia Federal utilizou técnicas avançadas de engenharia reversa, convertendo programas executáveis para a linguagem Assembler de modo burlar controles implementados no aplicativo GE Connect mesmo. Assim, não houve quebra de sigilo ou alteração de destinação do voto, frisou. Para Gaulindo, não há futuro para o Brasil fora da tecnologia. Ela ponderou, no entanto, que ela não é infalível. Acrescentou que todas as empresas têm a responsabilidade de avaliar seu sistema e fazer as correções necessárias. A natureza da era digital, esse procedimento deve ser contínuo e palatável para toda a população. Deve trazer uma segurança cada vez maior com uma margem de erro cada vez menor. Educação, coordenador do grupo da confiabilidade e segurança do sistema da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul, Avelino Francisco Zorzo, apresentou dados para demonstrar que nenhuma vulnerabilidade do sistema eleitoral foi comprovada. De acordo com ele, essas informações atestam que a votação transparente, além de estar em constante aperfeiçoamento, especialista acredita que a oferta de ensino sobre computação desde a educação básica é uma ferramenta importante para o combate a notícias falsas, pois facilitaria o entendimento dos cidadãos sobre o tema ao chegarem à idade adulta. Avelino destacou ainda que o teste público de segurança TPS é um evento fixo no calendário eleitoral previsto na Resolução 23444/2015 do TSE, para o qual qualquer brasileiro pode apresentar um plano de ataque aos sistemas eleitorais, envolvendo gerações de mídia, votação e apuração, transmissão e recebimento de arquivos. O TPS envolveu várias etapas, desde a apresentação dos planos de ataque, apresentação do sistema aos investigadores, abertura do código período de ataques,
propriamente dito, finalizando meses depois que o TSE convida os envolvidos para testar novamente o sistema e verificar se as falhas foram corrigidas, a participação da sociedade em todas as etapas fundamental e o TSE está ainda no caminho certo de abertura completa do código-fonte para além das entidades fiscalizadoras, disse Avelino. Histórico das urnas, Sérgio Paulo Gaulindo observou que a urna eletrônica utilizada no país foi desenvolvida pela empresa brasileira Serviços de Tecnologia Marketing em 1995-1996, sendo aperfeiçoada em 1997 para um modelo que se tornou o padrão nacional até os dias atuais. Ao destacar a capacidade técnica nacional para desenvolver esse sistema, ele avaliou que a urna tem servido finalmente seus propósitos desde o período de sua implementação. Gaulindo afirmou que a estrutura das urnas eletrônicas, reforçadas por um perímetro criptográfico certificado, significa que o programador é o código-fonte de equipamento, atende aos requisitos do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI. Segundo ele, o algoritmo de assinatura padronizado para essas novas máquinas é um dos mais seguros do mundo e os certificados digitais são conhecidos também internacionalmente. A urna eletrônica brasileira foi projetada e construída no Brasil por brasileiros para ser usados aqui segundo as características e as necessidades únicas do nosso país. Não há comprovação de fraude que redundem na violação dos votos em quaisquer eleição brasileira, desde que as urnas eletrônicas foram implantadas em 1996, declarou ele. Dúvidas. Isalci Lucas disse que apresentará o ofício ao TSE, pedindo esclarecimentos sobre dúvidas de cidadãos que apresentam durante a audiência questionamentos sobre o processo eleitoral. Senador Eduardo Girão, Podemos do Ceará, lamentou a ausência da representantes de órgão como Tribunal Superior Eleitoral TSE, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, na audiência promovida por ele em 30 de novembro para discutir o sistema eleitoral. Esse debate aconteceu no âmbito da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, CTFC. Relator da PEC do estouro na Câmara não vê espaço para votar a proposta nesta quinta-feira. Deputado Elma Nascimento, União Brasil, Bahia, validou que não há voto suficiente na Câmara dos Deputados para a votação do projeto. Relator da PEC do estouro, que abre um espaço para um Bolsa Família de 600. O deputado Elma Nascimento, União Brasil, Bahia, validou que não há voto suficiente na Câmara dos Deputados para votar a proposta ainda nesta quinta, dia 15. O PT acredita que ainda é possível avançar nas negociações até amanhã, mas o líder do PP, deputado Ricardo Barros, PP Pará, acredita que há risco da proposta não ser aprovada por falta de consenso. Partidos do centro se reúnem nesta quarta-feira, 14, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP Alagoas, com o relator da PEC, Elma Nascimento, em busca de alinhamento. Segundo líderes, não haverá alteração no mérito, mas a retirada de trechos da proposta que já teria sido feita pelo relator, o exemplo de um dispositivo que dá poder à transição para indicar a recomposição orçamentária. Republicanos delegou ao presidente deputado Marcos Pereira a negociação sobre o assunto. Pereira deverá levar a Nascimento a sugestão de diminuir o valor da proposta para 120 bilhões
é um prazo mais restrito para autorização do alargamento do teto de gasto em apenas um ano. A PL já indicou que apresentará uma série de destaque com retiradas de pontos do texto original que dificultará a votação e exigirá do governo eleito a mobilização maior para barrar essa ofensiva. O PP de Arthur Lira deverá encaminhar o voto de acordo com a indicação do presidente da Casa. Além da negociação da proposta, Lira tenta emplacar em ministério aliados políticos. Os deputados também acompanharam o resultado da votação da proposta no Supremo Tribunal Federal STF sobre as emendas do relator nesta quarta-feira 14, que também impactará na discussão da PEC. Rosa Weber faz críticas ao destino dos recursos do orçamento secreto, recoberto por manto de névoas. STF julga 4 ações que questionam a legalidade das emendas de relator. Ministra votou para declarar a inconstitucionalidade. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quarta-feira 14 para declarar a inconstitucionalidade do orçamento secreto. O julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira 15 com o voto dos demais ministros. A ministra disse que as emendas do relator foram consignadas no orçamento da União em favor de um grupo restrito, incógnito, de parlamentares encobertos pelo véu da rúbrica RB 9. O próprio destino desses recursos acha-se recoberto por um manto de névoas, isso porque não há efetiva programação orçamentária. Somente no momento do empenho, às vésperas da liquidação e do pagamento, torna-se possível identificar que será beneficiário dos recursos e objeto das despesas disso. Tese fixada por Rosa Weber foi as emendas do relator geral do orçamento destina-se exclusivamente à correção de erros e omissão, vedada sua utilização indevida para fim da criação de novas despesas ou de ampliação das programas previstas no projeto de lei orçamentária anual. A ministra afirma ainda que o Poder Judiciário não compete definir recursos para políticas públicas, mas não é disso que se trata as ações analisadas, mas das balizas constitucionais. A Constituição diz que nenhuma lesão ou ameaça e direito poder ser excluído da apreciação do Poder Judiciário. É disso que se cuida, direitos de entes prejudicados na distribuição de recursos orçamentários em desconformidade, disse. Para a ministra, as despesas classificadas com RP não eram ordenadas apenas pelo relator geral. Na realidade, as indicações de beneficiários foram encaminhadas diretamente por senador ou deputado líderes à Presidência da República, por isso trata-se de um orçamento secreto. Não se sabe quem são os parlamentares integrantes do grupo privilegiado. Não se conhece as quantias administrativas individualmente, não existem critérios objetivos claros para a realização das despesas, tampouco observam-se regras de transparência na sua execução, disse. A ministra afirmou ainda que nem mesmo o Congresso, o Ministério da Economia, foram capazes de identificar no processo analisando os ordenadores das despesas registradas sob o classificador RP9. Para Rosa, o modelo em prática viola o princípio republicano, transgride os postulados informadores do regime de transparência dos recursos financeiros do Estado. A ministra também considerou que as mudanças promovidas pelo Congresso foram insuficientes para garantir a transparência às emendas. Segundo a Rosa, a utilização das emendas do relator subverte o
regramento constitucional para a confecção do orçamento público, fazendo letra morta da nossa lei fundamental. Se opõe frontalmente a qualquer tentativa de conformação às diretrizes constitucionais do planejamento de transparência. As emendas do relator têm sido expediente à acomodação de interesses, viabilizando aos congressistas a oportunidade de definir a partilha do quinhão que lhe cabe sem provocar despesas que lhe cabe. Trata-se de verdadeiro regime de exceção ao orçamento da União instituído informalmente à margem da legalidade, afirmou. Na prática, votou da ministra declara incompatíveis com a Constituição as práticas orçamentárias do chamado orçamento secreto, no uso indevido das emendas do relator geral. Além disso, veda as emendas RP9 nos orçamentos de 2021 e 2022. Os ministros da pasta devem orientar os recursos. O voto determina ainda a publicação de dados de serviço, obras e compras realizadas com as verbas do orçamento secreto, identificação dos solicitadores e beneficiados no prazo de 90 dias. Julgamento. O STF julga 4 ações que questionam a legalidade das emendas de relator. O orçamento secreto com as emendas são chamadas e alvo de críticas pela falta de transparência por beneficiar somente alguns parlamentares. O destino dos recursos é definido em negociação entre parlamentares aliados e o governo. Justamente por isso se tornou no governo de Jair Bolsonaro PL moeda de troca entre o governo federal e o Congresso Nacional. O resultado do julgamento, que pode vir nesta quinta-feira, vai definir as relações entre os poderes da República e indicar como será a governabilidade do Luiz Inácio Lula da Silva, PT, a partir do ano que vem. Os ministros começam a julgar na última quarta-feira, 7. A legalidade das emendas de relator. Por falta de tempo, a análise foi suspensa. Foi retomada nesta quarta-feira com voto da ministra Rosa Weber, presidente do tribunal, relatora do caso. Rosa Weber vota para declarar orçamento secreto inconstitucional. STF retorna a análise sobre o orçamento secreto que começou na semana passada. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, votou nesta quarta-feira 14 para declarar a inconstitucionalidade do orçamento secreto. O julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira 15 com o voto das demais ministros. Se seu voto, a ministra disse que as emendas do relator foram consignadas no orçamento da União em favor de um grupo restrito e cognito de parlamentares encobertos pelo véu da República, RP9. Segundo o magistrada, não compete ao Poder Judiciário definir recursos para políticas públicas. Porém, ela ressaltou que as ações analisadas tratam da constitucionalidade ou não da medida. O presidente do STF afirmou ainda que trata-se de um orçamento secreto porque não se sabe que são os parlamentares integrantes do grupo privilegiado. Não se conhece as quantias administradas individualmente. Não existem critérios objetivos e claros para que a realização das despesas, tampouco se observem regras de transparência na sua execução. Nem mesmo o Congresso e o Ministério da Economia foram capazes de identificar nesses autos os ordenadores das despesas registradas sob classificar o RP9 ou os critérios ou obras, serviços e bens ou objetivos vinculados ao planejamento orçamentário. Alcançou sobre esses recursos, adicionou. A ministra também considerou que as mudanças promovidas pelo Congresso foram insuficientes para garantir a transparência e as emendas. Julgamento de ações discutem a constitucionalidade do pagamento das emendas
de relator do Orçamento Geral da União, chamado Orçamento Secreto, começou na semana passada. Houve a leitura do relatório e sustentação orais de interessados no processo. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, que representa o governo, bem como o Congresso, defendeu a manutenção da emenda do relator. A cúpula, tanto da Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, alega que o Legislativo cumpriu a decisão do STF para dar mais transparência e eficiência às emendas de relator. Segundo as ações apresentadas por partidos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, PL, entretanto, deputados e senadores descumprem a ordem. Agora o plenário precisa julgar o caso em definitivo. No início de novembro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que o corte considera constitucionais as novas regras aprovadas pelo Congresso para o pagamento das emendas de relato. Ministro do TSE abre apuração contra Bolsonaro Braga Neto, aliado por suposto abuso de poder. A coligação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, também pode inelegibilidade dos filhos do presidente e de outros políticos bolsonaristas. O ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral TSE, decidiu abrir apuração contra o presidente Jair Bolsonaro PLE, ex-ministro Walter Braga Neto, aliados por crimes eleitorais que configuram abuso do poder político e econômico e por declarações contra o resultado das eleições. O ministro determinou a citação dos réus para que apresente a defesa no prazo de 5 dias. Os fatos narrados se amoldam em tese ao uso indevido de meios de comunicação, ao abuso do poder público, especialmente considerado as balizas fixadas pelo TSE para apuração desses ilícitos, no caso de condutas praticadas por meio da internet, diz o ministro. Em 8 de dezembro, a coligação do Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e Geraldo Alckmin, PSB, eleitos para presidente e vice nas eleições de 2022, ajuizou 2 ações pedindo inelegibilidade de Bolsonaro por crimes eleitorais que configuram o abuso do poder político e econômico. Braga Neto era o candidato vice na chapa de Bolsonaro. Uma das ações alega a concessão ilegal de benefícios financeiros decorrente de diversos atos de Bolsonaro. Durante o período eleitoral, valendo-se da máquina pública para otimizar programas sociais como, claro, intuito de angariar votos e, portanto, influenciar nas escolhas dos eleitores brasileiros de modo a ferir a lisura do pleito. Nesta ação, que se baseia na acusação da utilização da máquina pública durante as eleições, o documento diz que o presidente concedeu ilegais benefícios financeiros aos cidadãos brasileiros durante o período eleitoral com o claro intuito de angariar votos e, portanto, influenciar nas escolhas dos eleitores brasileiros de modo a ferir a lisura no pleito. O documento lista as ações que, segundo a coligação, compreende o abuso de poder, como erros na inclusão de beneficiários do Bolsa Família entre 2019 e 2020, vantagens à concursada da Polícia Federal e da Polícia Federal, antecipação dos repassos do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás durante o segundo turno, inclusão de 500 mil famílias no Programa Auxílio Brasil. Em outros 2022, anúncio da liberação de uso do FGTS futuro para financiar imóveis, anúncio do benefício extra de até 500 no fim do ano para taxista e o crédito consignado do Auxílio Brasil. Outra ação pode investigação sobre possíveis crimes eleitorais de grupos de aliados de Bolsonaro com a intenção de deslegitimar o processo eleitoral. Nesta ação, a coligação pede que, além de Bolsonaro e Braga Neto, também se torne
inelegíveis os filhos do presidente senador Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro, e o deputado Eduardo Bolsonaro, PL São Paulo, deputada Carla Zambelli, PL São Paulo, os deputados eleitos Nicolas Ferreira, PL Minas Gerais, Gustavo Gae, PL Goiás, e o senador eleito Magno Malta, PL Espírito Santo. Segundo as ações, o pedido diz respeito a reiterados atos atentatórios dos investigados contra o sistema eleitoral brasileiro visaram abalar a normalidade e rigidez do pleito para, assim, deslegitimar o sufrágio eleitoral democrático seguro, incutir nos eleitores sentimentos de insegurança, descrença no sistema eleitoral, por consequência, atentado contra a existência do próprio Estado Democrático de Direito. Nas duas ações, a coligação solicita o compartilhamento das informações e provas reunidas nos inquéritos de fake news e das milícias digitais que estão em curso no Supremo Tribunal Federal, STF. CNN tenta contato com os citados na reportagem, aguarda a manifestação.